sorrindo. Sorrindo, alegria, alegria. Entramos no ar com o programa História da Minha Cidade. Bom dia, professor. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Para quem está nos ouvindo pela 970 AM, a queridinha Rádio Piratininga. Para quem vai estar nos acompanhando pela Rede Piratininga, no Facebook, no Instagram, é Rede Piratininga. E pela Connect TV. Maravilha! Como eles podem nos ver e ouvir a qualquer momento, bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite. Ok? Tudo bem? Tudo bem. E você? Bem? Frio. Frio. Poxa, né? Acertamos, hein? Nós mesmo, avisamos hein? aqui, né? Ninguém acreditou. Teve gente que ligou até dizendo, não vai, o sol tá quente, tá forte. Foi repentina a coisa, hein? Não, foi assim, do nada. Um calor estava, de repente amanhece aquele frio. Pois é. E vai continuar, viu? Diz que o final do mês é chuva e frio. A previsão é que agora eu vou acreditar no Instituto que nos informou isso, né? Ele disse que a previsão é que no domingo já está calorão de novo. Ah, é? Então, quem gosta do frio... Aproveita. Que porque depois acabou. Porque vai acabar. Vai ver se é difícil voltar frio, viu? E preparar o lombo para o calor que vem depois, porque vai ser muito calor. Com certeza. Diz que vai ser o maior calor dos últimos anos, né? Esse ano e o ano que vem vai piorar ainda. Ai, vai ser difícil. Muita hidratação, muita água, viu? Quando Protetor o calor vier, solar. por enquanto hoje. É bom água também hoje, né? Porque não sua, então é importante. Eu fico preocupado com você com frio. Por quê? Porque eu sei da vem. Não, é que você come um pouco... Mais. Demasiado já, naturalmente. Mentira! É você que come, olha só. E chega o frio, vem uns quilinhos a mais. Imagina bem. Falar em comer... Eu sei como é que é. Você entende, né, meu amigo? No final de semana deve ter tido macarronada. Nossa, a gente belisca tudo, né? Lasanha, eu sei. Eu fico imaginando aquela mesa lá. Nossa, pipoca. E ali parece que na casa todo mundo cozinha, né? Começar da soninha. Todo mundo. Lá é tudo... Mamãe também é uma cozinheira. Todo cozinheira. mundo. Italianada, vou te contar, viu? Deixa eu ver uma história aqui. Deixa eu ver parece que essa rádio aqui tem uma lenda com comilões, né? Parece que tem... Aliás, aí a semana em setembro nós vamos fazer um negocinho pra nós. Pronto. Aqui, tá? Mais um quilinho pra Eu vou pra cozinha. Já tem o prato? Já, pode falar? Eu acho que deve até. Uma galinhada soltinha. Os ouvintes estão convidados? Então, a gente primeiro vai comer. Se ficar bom, a gente avisa vocês aí da receita. Faz um sorteio, trazer os ouvintes para cá. Eu estava dizendo para você, eu estou com uma historinha aqui que o nosso querido Antônio Carlos de Souza Antoniazzi nos manda através do seu livro fantástico, né? Que é a Rádio Piratininga, a história da rádio de 1959 a 1973, Soninha. E essa história de gente comilona aqui na rádio não é novidade, não. Nossa, eu lembro do Carlinhos Augusto. Mas comia aquele menino... Tadinho do Carlinhos Augusto. Que Deus o tenha, né? Tão precocemente. Comia muito também? Nossa vida. Ele escondia, para quem tá vendo a gente aqui, ó, ele tava lá na técnica, ele pegava, agachava assim, ó, e comia escondido. E ficava assim, ó. E pior que ele não era gordinho, né? Imagina, mas ele era bom de garfo, viu? Faleceu cedo. Faleceu, infelizmente. Nosso querido, era competente, o menino tem uma vida de luta aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Olha, tem uma historinha aqui, falar de comilões. Solenidade de inauguração de novas instalações de um órgão da prefeitura. Estava lá presente autoridades populares e também como só ia acontecer também, já usando uma expressão de antigamente, né? Como só ia acontecer, ou como sempre acontecia, a equipe nossa da Rádio Piratininga estava lá, registrando o evento, com o nosso locutor da época, o Kleber Marcondes. Você não chegou a conhecer o Kleber Marcondes? Conheceu? Não conheci. Não? Não. Foi um locutor, repórter, na época cheio, muitos, né? Locutores, repórteres passaram por aqui, a gente sempre está encontrando um ou outro, sempre a gente vai lembrar aqui um pouco da memória deles e da minha memória da nossa querida Rádio Piratininga. Então estava lá o nosso repórter Kleber Marcondes,
com os informes sobre os benefícios carregados à população com aquelas novas instalações. E tinha o doutor Licínio Vitor da Silva. Conheceu o doutor Licínio, não? Também não. Uma figuraça, foi professor na Faculdade de Direito, quando eu fiz a Faculdade de Direito, foi membro da Academia de Letras aqui de São João. Era uma figura muito interessante. E ele transmitiu o discurso na íntegra lá. Piratininga estava lá transmitindo o discurso na íntegra. Só que o doutor Licínio falava muito. Ele começava a falar, né? Aliás, tem várias histórias de oradores que não param de falar. Aliás, acho que você puxou para um deles. De gente que entrega o programa sempre atrasado porque fala muito. Tá certo? Brincadeirinha, viu, o professor? que mais tem... Não, mas eu não sou chato. Não, imagina. Pode falar se eu for. Não, para. E o doutor Licínio falou, né? Aí encerrou os atos cívicos e o Gleber saiu com essa depois da fala dos discursantes e tal. Ele falou assim, bem, para os locutores no ar, bem, agora vamos ao que interessa de verdade, o churrasco. Essa ficou registrada aí na história da Rádio Piratininga como um dos furos, né? Milhões. Nossa, tem muitos. Mas tem aqui uma outra história interessante desse mesmo locutor. Aqui nós produzimos novelas, né? Radionovelas, faziam sucesso, né? Todos os dias. Eu fico imaginando como é que era isso. Será? Não sobrou nada das radionovelas. E esse Kleber era um dos personagens. Todo mundo fazia tudo, né? Hoje não. Hoje cada um aqui faz a sua coisa. Tudo setorizado, os departamentos aqui hoje. Mas na época todo mundo fazia tudo, inclusive radionovelas. Imagina, as radionovelas eram um sucesso enorme em todas as emissoras do país. A Rádio Nacional, que veio da origem, a Rádio Globo, era campeã das radionovelas, né? Nós vamos falar mais sobre as radionovelas também, vou colocar aqui na agenda, porque essas radionovelas marcaram história no Brasil e também aqui na Piratininga, né? E então estava esse Kleber aí para fazer essa radionovela e ele ia tomar uma injeção. Então o diálogo era o seguinte: o médico chegava para ele e dizia, vou lhe aplicar com esta seringa uma injeção de medicamento adequado à sua pronta recuperação. Imagina se o médico falasse isso. Né? Aí o Kleber, o personagem que ele interpretava, dizia, ai doutor, né? Com ai doutor, né? Acento no A, né? Mas na hora ele estava lendo. Aí ele falou, aí não, doutor. Você imagina o que o ouvinte da Piratininga foi imaginando onde Imagino. Que esse doutor queria aplicar a injeção no Kleber. Bom, e falar em memórias daqui da Rádio Piratininga, hoje nós vamos falar do Oscar de Andrade Nogueira, atendendo ouvinte que perguntou para nós, foi no estádio lá da Esportiva, e perguntou por que esse nome de Oscar de Andrade Nogueira. E a pesquisa vai ser do nosso queridíssimo Leivinha, o Leiva, que foi repórter há muito tempo aqui. Mas antes da gente saber um pouco do Oscar de Andrade Nogueira, vamos reviver a época de ouro nossa, né? Vamos reviver a nossa memória aqui com algumas fotos bastante interessantes aí, que o Alexandre vai trazer para nós. O amigo da AM 970, obviamente, não vai poder ver as fotos, mas vai poder ver a nossa narração. Sabe quem são esses daí que estão aparecendo? Deixe-me ver. Parece que não lembro. Esse é o ano de 1982. E quem aparece aí é o locutor da Rádio Piratininga da época. Está aí até hoje, firme e forte, mas não é mais locutor da Rádio Piratininga. Abandonou precocemente aí a carreira, se tornou empresário de São João da Boa Vista, cheio de negócios. O Edelso Decanini, lembra dele? Claro, não. Ele ficou... Inclusive, quando eu entrei na rádio, ele ainda fazia parte do esporte. Pois é, e aí tá todo ele molecão. Agora tá um velho, viu? Ele vai ouvir, vai me xingar. Mas tá velho mesmo, falar o quê? Não sei que esse povo envelhece. Ainda bem que a gente fica aqui só jovem, né? A gente tá sempre radiante aqui, né? Semente. O Edelso, em 1982, Edelso Decanini, foi no estádio do Maracanã e entrevistou nada mais, nada menos que outra lenda do esporte, da política, da história de São João da Boa Vista, não é da história
do Brasil, que é o João Saldanha. João Saldanha era uma figuraça também, foi técnico da seleção brasileira, enfim, era uma figura. Então, o Edelso Decanino, no ano de 1982, pela Rádio Piratininga, entrevistou o João Saldanha e posaram aí para fotografia na época, né? Temos mais foto aí. Essa foto aí, olha, essa você conhece. Esse cabeludo aí, cuja não sobrou nenhum fio nessa Esse cabeça. Esse aí parece que é o Milton. Ailton Fonseca? Ailton Fonseca, tinha cabelo. Hoje é um careca, né? Raspou tudo, tá lá em Poços de Caldas, continua atuando na imprensa. E o ano é de 1984. E ele iniciou a carreira dele aqui, né? O Ailton começou comigo no Jornal Escrito. Trabalhávamos num jornal aqui de São João que chamava Jornal Opção. Muita gente deve lembrar desse jornal. Teve uma participação muito intensa, durou 7 anos aqui, foi bem contundente esse jornal. E começamos lá. Começou eu, ele e o Luiz Roberto Demúcio. Vocês, né? três? Sempre fala o Luiz Roberto. Não, tinha mais gente também, né? O saudoso começou, Walter né? Luma, a gente trabalhava junto no jornal. Que legal. Walter Luma, que era o editor-chefe, já a última passagem dele pela imprensa escrita de São João, ele que já havia trabalhado no jornal Município durante muitos anos, a família dele é fundadora do jornal, né? Essa foto é de 1984, o Ailton Fonseca, aqui na Piratininga, e que hoje, como eu disse, já está na imprensa lá de Poços de Caldas, entrevista o ex-goleiro Ado, tricampeão mundial em 1970 no México com a seleção brasileira. Eu lembro desse Ado jogando na seleção brasileira. Que legal, esse eu não me recordo. Então, para os amigos da Piratininga AM, nós estamos falando de 1984, Ailton Fonseca e o goleiro Ado, tricampeão 1970 no México, e foi uma coisa lindíssima, linda aquela vitória do Brasil. Eu tinha poucos, era garoto, né? Mas eu lembro muita perfeição de tudo isso, né? E tem mais uma foto aqui do nosso arquivo pessoal. Agora nós já vamos para o década de 80, tá certo? Nós tínhamos aqui em São João uma competição muito grande no começo na equipe de esporte. Essa competição era entre a Rádio Piratininga e a Mirante FM. Foi a primeira emissora FM aqui em São João da Boa Vista. Você veja que está lá o Tata Muniz com a camiseta da Mirante FM. Até vou mandar uma cópia deste programa para o Tata Muniz. Está na imprensa ainda hoje. Hoje ele está na Band. Ele está numa emissora grande. Esses dias ele citou numa dessas emissoras. Me parece que é a Band que ele está ainda, né? Mas sempre teve a família dele, uma carreira muito grande na Band. E o Tata Muniz, nós estamos falando da década de 80, tinha um irmão dele, que é o Bruno Filho, que também trabalhou aqui na Piratininga. Naquela época, eu acho que o Bruno não trabalhou na Piratininga. Não, trabalhou sim na Piratininga, mas trabalhava na época na Mirante FM. E os dois transmitiam futebol, esporte. O Tata pela Piratininga e o Bruno, aliás, o Tata Muniz pela Mirante e o Bruno pela Piratininga. E havia uma competição enorme, né, entre as duas rádios aqui da nossa cidade. Os dois são filhos do Otávio Muniz, que é uma lenda do rádio brasileiro também, o Otávio Muniz. O Otávio Muniz foi conhecido no estado de São Paulo inteiro, trabalhou muitos anos, principalmente deixou uma carreira brilhante no rádio e trabalhava na Jovem Pan na época, que já se despontava aí com uma grande emissora, uma grande rede de rádio, né? E ao aposentar, ele quis uma vida mais tranquila, veio morar em Águas da Prata. Residia aqui em Águas da Prata. E aí o Otávio Muniz se tornou durante muito tempo gerente aqui da Rádio Piratininga, né? E foi uma convivência muito alegre, muito gostosa, e eu acho que a rádio cresceu muito com a presença aqui do antigo, do Otávio Muniz, né? O Tata Muniz também chama Otávio Muniz, mas é conhecido na imprensa como Tata Muniz.
E eles trabalharam muito tempo aqui também nas nossas emissoras de rádio, tanto na Piratininga como na antiga e saudosa Rádio Mirante FM, hoje acho que é 92, né? A Rádio Mirante, né? E aí eles, no auge aí da carreira deles, aqui em São João, 1980, 1970, eles integraram também o Tatá às equipes da Rádio Bandeirantes, conforme eu disse, e ainda continua na imprensa atuando e com muita competência. O Tatá é muito competente no que ele faz. E aí um irmão entrevista o outro irmão, brincam de entrevistar um irmão, o outro irmão, porque os dois, cada um estava numa rádio concorrente. Um na Piratininga e outro na Mirante FM, que a gente tinha muita saudade também da Mirante FM. Trabalhei lá também muito tempo. Na Mirante eu lembro. Na minha primeira fase, na minha primeira temporada. Na sua primeira temporada, que logo você se candidatou, você foi vereador e trabalhava ainda na Mirante. Trabalhei muito tempo lá. A sua primeira vitória lá. Aí fui contratado pelo Oscar Castelã, Isso. que na época pagou um dos maiores cachês mais altos. Eu consegui meu passe lá. Nossa, e me tirou da 92 o cachê FM. do Faustão. Depois não precisamos falar do Faustão. Tem histórias do Faustão também aqui. Tem. Foi um contrato que saiu na imprensa toda na época, quando me tiraram lá da 92. Eu era molecão ainda, né? E foi o primeiro grande contrato da minha vida, foi quando eu vim para Piratininga. Ah, que legal. E aqui volto, na minha terceira temporada de rádio. Aquela era a primeira temporada. Aqui tá parecendo aquela historinha, bebeu água do Jaguari, fica. Aqui, ó, bebeu água, falou nesses microfones, volta. Só destacar que a Mirante FM tem uma coisa incrível. Foi a primeira emissora FM, acho que no Brasil, a transmitir futebol. Olha, é um mérito que eles precisavam relembrar, até porque realmente é um grande mérito, né? Sim. Uma grande história. Hoje nós estamos dedicando muita lembrança do futebol, né? Tanto é que daqui a pouquinho a gente vai falar do Oscar de Andrade Nogueira, muito ligado, é o nome que se dá ao estádio da Sociedade Esportiva Sanjonense, e nós vamos falar sobre ele, né? Então, muita saudade, um abraço aos queridos amigos aí do rádio, que fizeram a história não só da nossa Piratininga, mas do rádio sanjonense. E hoje nós relembramos alguns aqui e homenageamos nosso querido Otávio Muniz, que foi gerente muitos anos aqui na Rádio Piratininga, depois de deixar a vida da imprensa do estado de São Paulo. E ele deixou no auge, viu? Era um sucesso muito grande o Otávio Muniz. Todo mundo, quando a rádio ia para algum lugar, todo mundo falava, reverenciava o Otávio Muniz, era uma pessoa brilhante. Eu não sei quais os motivos pelos quais ele resolveu... Cansou de São Paulo. São Paulo cansa, pode ser, sim. E o pessoal vem mesmo mudar para o interior, e Águas da Prata e São João é uma opção maravilhosa, né? Decidiu por São João, ganhou a Rádio Piratininga e foi todo mundo feliz. Então vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com Oscar de Andrade Nogueira e com o Histórias da Minha Cidade. Vamos lá. A Fer Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Ok, vamos retornar então ao nosso Histórias da Minha Cidade. Eu tinha prometido falar, atender aqui o nosso ouvinte que esteve lá, um rapaz garoto ainda, jovem, quis saber de nós. Quem foi Dr. Oscar de Andrade Nogueira, porque ele viu lá que o estádio da Esportiva leva o nome do Oscar de Andrade Nogueira e foi uma figura muito importante para a nossa cidade aqui, para o esporte, né, da nossa cidade. E a gente vamos ver algumas imagens lá do estádio que leva o nome do nosso querido e homenageado hoje, Dr. Oscar de Andrade Nogueira, e respondendo aí o nosso ouvinte. Está aí a Esportiva, linda, bonita, né, fez aniversário esses dias, né, e depois nós vamos ver já na sequência também as imagens lá do estádio Oscar de Andrade Nogueira. Nós estamos vendo, é óbvio, pela Connect, pela Rede Piratininga, os amigos da AM podem ouvir a nossa narração aí, tá certo? O Dr. Oscar de Andrade Nogueira, ele nasceu em São João da Boa Vista no dia 9 de maio de 1887. E ele foi o idealizador, o fundador da Sociedade Esportiva Sanjoanense, que os amigos já vê o estádio aí que leva o seu nome, né? E que foi fundado no dia 1º de julho de 1916. E ele era um engenheiro, viu, Soninha? Formada na época pelo Mackenzie College, em São Paulo, que até hoje tem lá sua faculdade de engenharia, mas na época era mais difícil até do que hoje. Hoje ainda é difícil fazer o Mackenzie, viu? É uma escola muito renomada. E ele tinha formado lá, feito como engenharia, e então ele trouxe, ele veio para cá, se estabeleceu aqui. E lá o Mackenzie, na época, possuía um time de futebol que disputou as primeiras edições do Campeonato Paulista. E o Dr. Oscar de Andrade Nogueira fez parte aí do elenco, ele era jogador da equipe do Mackenzie, acredite isso, né? E foi contemporâneo, viveram na mesma época do Charles Miller, que foi o que introduziu o futebol aqui no Brasil, né? E ao retornar aqui para a nossa cidade, ele também foi atleta de uma associação que chamava Associação Atlética São João, que foi a origem, né, da Sociedade Esportiva Sanjoanense. Foi ele quem viu lá uma área de 4 alqueires ao lado da linha férrea da antiga Mogiana, próxima ao Rio Jaguari, e o lote pertencia a Salomão Elias e foi adquirido na época, veja só, 6.000 contos de réis. Eu dou o dobro se vocês quiserem vender hoje. Sai lucrando, hein? Sai. E ali fizeram o aterro para a construção de um campo, bem como serviço de retirada de barrancos excedentes, e foram executados por empregados de sua propriedade rural. E no arremate final, por sua experiência como atleta do Mackenzie, o engenheiro delineou o gramado nas medidas oficiais de 80 por 120 metros e foi presidente da Esportiva por 3 mandatos, 1918 a 1822, e entre 1926 a 1928 e de 1930
a de 1936. E eu tenho certeza que você não conheceu o Oscar de Andrade Nogueira. Não. É ou não é? Não conheci. Tá certo. É. Eu sou de 68. Mas olha que história interessante, o Dr. Oscar de Andrade Nogueira. Eu acho que é merecido o nome do estádio. Aquele estádio lá poderia ter vários outros nomes, merecidíssimos todos eles. Também acho, claro. Estádio, que aliás não tem em São João, né? Precisava ter dado o nome de Estádio Bellini. Verdade. Para São João. Estádio Mauro, como é que pode? 2 campeões brasileiros, né? E não ter o nome. Então precisava ter esse nome aí no nosso estádio. Mas sem dúvida nenhuma que o nome, embora o Bellini e o Mauro também iniciaram ali nesse mesmo estádio, nesse mesmo campo que você viu suas atividades como atleta, mas o nome de Oscar de Andrade Nogueira é justíssimo, porque foi ele que introduziu praticamente o futebol em São João da Boa Vista, foi ele o fundador da Sociedade Esportiva Sanjonense, praticamente, e teve uma atuação muito importante, não só para o clube, mas para a cidade de um modo geral. Então, está respondida mais uma pergunta dos nossos amigos que nos seguem pelas redes sociais aqui da Rede Piratininga e Connect TV. Sônia? Maravilha! Espero que vocês tenham gostado aí do tema de hoje, não é, professor? Sim. E você estourou o teu horário mais uma vez, viu? Vai levar mais uma multa. Mas não tem problema, no fim dá tudo certo. Dá sim, se Deus quiser. Amanhã a gente volta com mais uma história interessante para você. Fique conectado a partir das 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, hoje, amanhã e sempre. Beijo, gente!